Você acha que essa pandemia vai terminar este ano? Olha, isso não é uma pergunta espírita, hein? Independente dela acabar, o mais importante é o que que a humanidade vai aprender com ela. Isso é que é o mais importante. Mas sobre pandemia, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu me dou o trabalho todos os dias de fazer. Eu trabalho no IBGE, então eu me dou o trabalho todo dia de fazer conta. E esta semana que passou foi a primeira semana em que nós não tivemos um crescimento acelerado do número de óbitos no Brasil. Nós estávamos subindo, na média, 200 óbitos por semana. Então, eram 300, na outra semana foi para 500, na outra foi para 700, na outra foi para 900, então esperava-se na seguinte 1.100. Não deu. Deu 974. Então, nós desaceleramos o crescimento. Não diminuiu, mas desacelerou. Isso já é muito bom. Nós estamos em processo de desaceleração. E na Europa, a gente também observa uma redução progressiva. O Japão já está começando a abrir a economia dele, a Europa já está começando a abrir. Isso é bom. Isso é interessante pelo fato de que é um indicativo de que o período mais agudo dessa pandemia já passou. Mas não significa dizer que ela vai acabar. Não. Nós, de repente, teremos que conviver com esse vírus ainda por bastante tempo. Nós vamos melhorar a capacidade, de repente, de tratamento, descobrir drogas eficazes para que não haja o agravamento da doença, vai surgir a vacina, o percentual de imunizados vai crescer, e nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade. A questão mais grave que a gente tem para trabalhar não é o fato da pandemia em si, porque a pandemia não acaba quando termina. Por quê? Porque vão ser 4 ondas que a gente vai ter da pandemia. 4. Nós estamos na primeira delas, que é a questão viral, o vírus. Depois vem a segunda, que são as sequelas do vírus. Quais são as sequelas que isso vai deixar? Será que esse vírus depois não vai deixar nenhum tipo de consequência no nosso organismo? Não há nenhum tipo de problema futuro que a gente venha a passar? Existem algumas pessoas comentando sobre redução da taxa de fertilidade em alguns homens em função da Covid-19. Depois nós teremos a terceira, primeira, segunda, que é as consequências. Terceira, a onda econômica. O que vai acontecer economicamente no mundo? A reorganização econômica do planeta a partir dessa pandemia. E a quarta, que talvez seja a mais grave de todas, é a onda psicológica. Em função da primeira, em função da segunda e em função da terceira, nós teremos uma onda psicológica, onde o espiritismo será muito importante para que a gente se fortaleça diante das nossas dores, das dificuldades que talvez o planeta tenha que passar, que a nossa sociedade atravessa. Então, a fé inquebrantável, a capacidade de entender os desígnios de Deus, o porquê da dor e a transitoriedade da existência diante da majestade da vida, isso pode nos ajudar muito a atravessar de maneira mais serena esse período que pode vir a ser amargo para nós, em função das dificuldades que a gente pode ter para lidar com as consequências que essa doença pode ter para o planeta. Mas saber quando ela vai passar, aí não dá para saber. Essa é uma pergunta mais para biólogos e não para os espíritas nos responderem.